Bom dia, meu segundo ano. Chegamos ao final da nossa semana, né? Na nossa sexta-feira, hoje teremos aulinha de religião e de artes, tá? Desde já eu desejo um ótimo final de semana para vocês, que vocês aproveitem, que vocês curtam muito a companhia do papai, da mamãe, né? Dos parentes de vocês, tá bom? Que vocês brinquem, tá? E se divirtam, tá? E fiquem em casa. Bom, hoje eu tô aqui para dar aula de artes para vocês, tá? E é uma unidade nova, é o nosso capítulo 6, certo? E o nosso capítulo 6 fala sobre o mundo das lendas, histórias e mitos. Vamos começar? Ouvir histórias é muito divertido. Você já deve ter escutado histórias contadas por alguém, mas sabia que existem especialistas em contar histórias? São eles que preservam as memórias e tradições da comunidade em que vivem. Vamos observar essa imagem? Olha, o que ela está fazendo? O que vocês acham que ela está fazendo? Ela está contando histórias, né, provavelmente do povo dela para a nova geração, né? Bom, para prender a atenção de seus ouvintes, o contador de histórias solta a imaginação, criando novas narrativas e valorizando as antigas. Contando histórias, é possível passar todo tipo de conhecimento de geração em geração. Lembra que a gente falou sobre a tradição oral? É isso aqui. Bom, existem muitos tipos de histórias a ser contadas. Histórias de lembrar, histórias de brincar, histórias de construir, de rir, de chorar. Que tipo de história você gosta de ouvir? Vocês gostam de ouvir que tipo de história? Olha, agora aqui na página 70. A imagem que você observou na página anterior é de uma contação de histórias, uma arte bem tradicional em alguns países da África, um lugar que é muito distante do Brasil. Nesses países, há homens e mulheres chamados griots. Desde cedo, eles se dedicam a aprender a contar histórias interessantes de seus povos para as pessoas. Você imagina que tipo de história os griots contam? E aí? Que tipo de história vocês acham que eles contam? A história do povo deles? Também, né? E eles criam histórias também, né? Essas histórias elas podem servir para educar, elas podem servir para assustar, né? Tem vários tipos. Os griots narram lendas, mitos e histórias sobre as origens e os costumes de seus antepassados. Para deixar as narrativas ainda mais interessantes, eles tocam músicas com instrumentos típicos do lugar, como o corá. O corá é esse instrumento aqui, tá? Virando a página 71. Você já deve ter ouvido histórias que começam com "Era uma vez", mas as histórias contadas pelos griots costumam começar de um jeito diferente. Em geral, esse modo é: em uma época em que os homens adoravam as árvores. Sabe por que os griots começam as histórias dessa maneira? Porque para muitos povos da África, as árvores representam passagem do tempo, a vida, a morte e o mundo sobrenatural. Os povos africanos acreditam que os griots são os guardiões de seus saberes tradicionais. Por isso, quando um deles morre, seu corpo é sepultado dentro do tronco de uma árvore chamada baobá, que é essa árvore aqui, ó. Essa é a baobá. O baobá é uma árvore típica da África e pode viver por muito, muito tempo. É considerado uma das maiores árvores do mundo. Seu tronco é tão largo e tão espaçoso por dentro que em algumas épocas do ano ele serve de abrigo para animais e até para pessoas. Nossa, deve ser muito largo, né, esse tronco? Cabe pessoas. Bom, e eu vou contar aqui na página
73. Vou contar uma historinha. Bom, no Brasil a contação de história também é comum. Existem lendas que foram transmitidas oralmente ao longo do tempo e hoje fazem parte da cultura popular do nosso país. Tá? Vou ler. Leia com os colegas um texto sobre a lenda da cobra grande ou boiúna, que faz parte do nosso folclore. Alguém sabe o que é folclore? Dança. O que mais? Costume. Bom, folclore é um conjunto de mitos, lendas, tradições, brincadeiras, danças, costumes e outras manifestações que fazem parte do jeito de ser de um povo, certo? Vamos começar a história. Essa lenda é muito conhecida na região amazônica, principalmente pela população que vive na beira dos rios. Diz a lenda que a cobra grande ou boiúna é uma enorme cobra escura que saiu da floresta e passou a viver nas profundezas dos rios. Ela é capaz de virar as canoas e costuma atrair os pescadores para o fundo da água. Segundo os ribeirinhos, muitos igarapés foram criados em razão da passagem da cobra grande, que com seu peso abriu caminhos na terra. A lenda da boiúna pode ter surgido pelo fato de que os ribeirinhos terem medo de cobra d'água, que ataca o gado e outros animais. Bom, ribeirinho são pessoas que moram na beira do rio, certo? Igarapé é um curso de água estreito, né? E não é muito profundo, certo? É como se fosse um rio, só que ele é mais estreito e mais rasinho. Ele não é tão fundo quanto o rio. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, né, de saber aí um pouquinho sobre a contação de histórias, sobre as lendas. Porém, não terminamos aqui. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão pedir para o papai ou para a mamãe contar uma história para vocês, uma lenda que eles conheçam. E aí vocês vão escrever essa história através de quadrinhos, como se fosse uma revistinha em quadrinhos. Pois é, assim vocês vão escrever a lenda, tá bom? Bom final de semana, amo vocês!